Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tá tudo bem com vocês? Queridos, não tem como. Vídeo do Wagner, patrocinador do Traje Cômico condenado por crime de ódio. Patrocinador da Sacuda também, né? E amigo. Negar, é muito difícil estar do lado de cá. A gente não tem só que matar um leão por dia, mas também garantir que não seremos processados pelo Ministério Público por matar um leão em legítima defesa. A É duro. notícia que eu vou trazer pra vocês hoje é triste, é revoltante, mas é muito importante que seja compartilhada. Eu tenho certeza que a essa altura do campeonato, praticamente todos vocês já sabem como é difícil conseguir patrocínio quando a gente é uma figura pública declaradamente Muito. de direita. Enquanto os lacrolas estão lá recebendo centenas de milhares de reais pra fazer campanha pro Lula, e isso nem é um exagero, né? A gente já viu vários influenciadores dando com a língua nos dentes e admitindo que receberam uma grana preta pra fazer campanha pro Painho nas últimas eleições, inclusive. O Henri Bugalho acabou deixando escapar isso e ainda insinuou que um outro comediante que estava muito querido ali pela esquerda no momento, um que tem a língua presa e é muito difícil de entender, muito provavelmente, também recebeu uma bolada pra fazer campanha, né? E financiamento, Nossa, é um vagabundo, se for quem eu tô achando que com certeza é. inclusive muitas vezes estrangeiro, de ONGs internacionais, USAID, vocês sabem. Fora os escândalos de mensalinho. Na real, nem tem patrocínio, precisa sair fechando parcerias aleatórias. É, porque... Assim, a gente tem essa brincadeira de que, não é trabalho, não sei o quê, mas, querendo ou não, demanda tempo. E se você realmente quer ficar fazendo isso, você precisa tirar alguma forma de se sustentar. E não cai, mano, não cai. Você vai ter que fazer os patrocínios aleatórios pra entrar qualquer coisa aí. Onde fica comprovado que o governo utilizou verba pública Vai ter que dar umas reboladas. E aí os caras que tem, tipo, que são mamador e tal da agendinha da esquerda do governo, eles têm alguns seguidores, aí fecham patrocínios gigantes que tem ali no Twitter, sei lá, 200 likes. Coisas que um influenciador como o Wagner conseguiria muito mais alcance. e financiamento, inclusive, muitas vezes estrangeiro, de ONGs internacionais, USAID, vocês sabem. Fora os escândalos de mensalinho, onde fica comprovado Porque se tem uma coisa que a nossa comunidade ela é engajada. internacionais, USAID, vocês sabem. Fora os escândalos de mensalinho, onde fica comprovado que o governo utilizou verba pública para comprar influenciadores, para fazer campanha para alguns dos seus políticos. Os escândalos da Mind também, que já confirmaram como o verdadeiro gabinete do ódio trabalha do lado deles. O governo tem reuniões semanais com influenciadores para definir quais pautas vão ser levantadas por essas figuras influentes da internet, para basicamente tentar pautar o debate público, e a grana que eles recebem para fazer isso não é pouca. Isso porque eu tô falando só do financiamento diretamente político. Mas ainda tem várias marcas, muitas vezes ligadas ao governo, como é o caso daquele esquerdista declarado que está sempre financiando figuras de esquerda, que é dono, sei lá, da Ambev, da Mondelez, nem lembro todas as marcas, mas o cara é dono de várias marcas e só contrata, obviamente, figuras públicas que fizeram que fizeram campanha pro Lula pra estampar o rosto das marcas que ele é dono. Por isso que você vê toda hora a galerinha cheirosa sendo patrocinada pelo Burger King, pela Claro, pela Magazine Luiza, porque eles têm um sistema muito bem montado pra jorrar dinheiro no bolso desses influenciadores, para que eles continuem se vendendo pro PT, fazendo campanha pro PT. Por isso que o país pode estar a desgraça que for, que eles não falam nada, eles não dão nenhum pio, e quando eles forem falar, vai ser pra fazer o L, pra falar que muita coisa, né, chata aconteceu nesse governo Lula, taxação em tudo que é produto, escândalos de corrupção, mas, pô, do outro lado, não tem como. Quem vai ser taxado é as empresas. É o fascismo, é a ditadura, então vou ter que fazer o L aqui de novo. Enquanto a gente, do lado de cá, Sakura, por que você não começa a fingir ser lacrona só pra fechar propaganda? Sabor woke. conta com patrocínios bem mais modestos. Alguns empresários bem-sucedidos Sempre tem aquele tweet do passado que vai surgir, né? Sempre tem ali a Roma Gaga falando: olha aqui, ela segue o Nicolas Ferreira e o Jair Bolsonaro. Sempre tem o Veco que vai falar, tipo, olha aqui, olha, esse dia aqui ela foi transfóbica comigo. Roma Gaga tá presa. é claro, mas não ao ponto de ter uma franquia multinacional aí, né? Franquias espalhadas pelo país inteiro, mas que tem a cabeça no lugar, que tem os valores certos e que decidem investir naquilo que eles Basta dizer que você amadureceu, né? É verdade, é verdade. Eu evoluí, eu cresci, eu evoluí. Tá certo. acreditam. E são poucos, por isso que esses poucos ainda devem ser muito valorizados. E eu não tenho dúvida que, entre todos esses, o principal nome, né, o que mais ajudou vários influenciadores de direita, a Liga Nerdola em especial, é justamente esse cara que agora está sendo perseguido juridicamente. Nossa, não tenha coitadinho. dúvida por causa do seu posicionamento, né? Vocês já ouviram o nome dele muitas vezes aqui no canal, provavelmente. Eu tô falando, é claro, do Jonas Bressan, o grande professor do método BWay, que eu já divulguei em vários vídeos. E, meus queridos, o que estão fazendo com ele é uma sacanagem sem tamanho. O Jonas
É um profissional incrível, né? Quem faz o curso dele sempre traz um feedback extremamente positivo, porque ele realmente tem uma didática excelente, porque ele ensina muito bem, ele é carismático e ele é based, né? Talvez a sua principal característica. E aqui também faz com que ele seja uma figura mais perseguida. Há alguns dias, o Jornal Razão trouxe a seguinte informação: boicote contra nordestinos e petistas em Santa Catarina. Professor é condenado a pagar 10 mil reais. Eu sei que a gente tá acostumado a ver números exorbitantes em processos e tal, né? Então, às vezes 10 mil nem impressiona tanto. Mas, pô, novamente é bom lembrar, a gente não tá falando da Luísa Trajano, sabe? Mas é duro, né? 10 conto aí, ó. É uma grana boa, sim. É claro que é algo que faz diferença, ainda mais com a economia do jeito que tá. E pra além disso, o mais importante, ele tá tendo que pagar esse valor por absolutamente nada. Por um não crime. E só pra piorar mais ainda a situação, o Jornal Razão não teve nem a decência de ocultar o número dele. Sim, isso foi sacanagem, tá? Sacanagem. O Jornal Razão, que é muito compartilhado ali por todo mundo da galera de direita, inclusive, tá? Não, como é que fala? Não escondeu o número do cara do WhatsApp, lascou o cara. Ainda fizeram a divulgação da matéria deixando o número dele exposto aí na internet. É a cereja do bolo de todos esses absurdos. E se logo de cara você já percebeu que esse negócio é podre e tá fedendo, calma. Vai piorar muito. Pra audiência desse caso, designaram um promotor de Florianópolis. É um tal de Jadel da Silva Júnior. Provavelmente você não faz a mínima ideia de quem é esse cara, eu também não fazia. Mas tem umas coisas interessantes nas redes sociais dele. Como, por exemplo, essa foto onde ele está orgulhosamente com uma bandeira LGBT. Eu não sei nem de qual parte da sigla são essas cores aí. O que pra mim deixa a imagem ainda mais absurdo. Porque não é nem só a bandeira do arco-íris clássica ou a bandeira trans, que pelo menos a gente não sei de onde saiu. Eu acho que isso daí deve ser lésbico. Sei lá. já viu muitas vezes. É uma outra bandeira mais esquisita. E na legenda ainda tá escrito: reunião do Conselho Municipal de Direitos LGBT de Florianópolis. Será que colocaram Tanta bandeira, né, Russo? Obrigada pelo Prime. um promotor ativista nesse caso? Será? Caramba. Nossa, ele também cara, fez essa outra cair nas publicação aí, mãos. Florianópolis. Olha isso aí, cara. Cair nas mãos de um promotor que compartilha esse tipo de coisa. O que que pode acontecer? O que que pode acontecer? Nossa, justiça brasileira. Me ajude, me salve. Antirracista, com todo tipo de bandeirinha adorada pela lacração, né? Aqui mais uma publicação dele em defesa dos direitos LGBT. Aqui uma imagem dele sendo homenageado na Alesc por meio do gabinete do deputado Marquito, que adivinhem só, é deputado pelo PSOL, e tá homenageando ele como um reconhecimento das suas ações antirracistas de promoção à igualdade racial. E o perfil Nossa, imagina, sua justiça está na mão dessas pessoas. do cara é praticamente só isso. Aqui ele na OAB falando sobre igualdade racial e de gênero nas nossas instituições. Mais uma publicação na Conferência dos Direitos LGBT. Mais uma publicação: prevenção e combate ao racismo e visibilidade política e Nossa. direitos da tradição de matriz africana. Caramba, não tem como ser um linguajar mais lacrador que esse. Aqui o cara fazendo lobby junto ao Tem centro. que dar check em todas as minorias, né? Em todas as problematizações. Terreiros e casas de religião de matriz africana. Já tá mais que provado o ponto, né? O promotor é absolutamente parcial, tendencioso. Afinal de contas, ele é um militante lacrador assumido. Mas vamos confiar que ele não leva nada disso pros seus casos, né? Não, imagina. Porque assim, esse cara é encarregado da 40ª MP de Florianópolis. E essa é uma promotoria especial pra combater crimes de ódio. E o pior é que o desembargador que foi sorteado pra julgar o caso é um tal de João Marcos Buch, ou Bush, sei lá como é que lê. Mas o ponto é que o desembargador, coincidentemente, também é um ferrenho combatente dos discursos de ódio, como a gente pode ver nesse meme compartilhado pelo Bruno Souza, né? A primeira matéria fala: desembargador catarinense vai processar sargento da PM de Santa Catarina por comentário: amor por marginais. Então, aparentemente, o policial tava insinuando que esse desembargador amava marginais, né? Ele não gostou e meteu o processinho, às 23h59. E aí, meia-noite 1, marido de desembargador do TJ de Santa Catarina é alvo de operação em Florianópolis que investiga desvio de 3,5 milhões de reais. E aí eu pergunto pra vocês, tem como confiar no resultado de um julgamento? Não tem, gente. São todos... Eu não posso falar, eu acho que eu não posso falar o que todos são. Mas vocês sabem o que eles são. Até porque... Né? Orquestrado por essas pessoas, eu não posso falar. Tudo que tá rolando aqui é extremamente absurdo. E olha que eu ainda nem mostrei qual é a acusação bizarra que estão fazendo contra o Jonas. Vocês lembram daquele caso famoso onde alguns empresários bolsonaristas, inclusive o velho da van tava aí no meio, e eles foram censurados, foram perseguidos judicialmente por causa de conversas privadas no WhatsApp? Pois então, o que aconteceu aqui foi bem parecido. O crime do Jonas Bressan foi ter compartilhado um meme, um texto, uma trend que tava viralizando em grupos de WhatsApp. Nem foi um texto que ele próprio escreveu, não. Ele simplesmente pegou e compartilhou. E o pior é que depois do compartilhamento, nas mensagens onde ele dava... E o pior é que, pelo que eu vi, ele compartilhou não só lá, ele compartilhou também com... Mas eu acho que o Wagner vai mostrar isso é melhor. A opinião dele, ele ainda fala que o que tava acontecendo... Aí, é isso aí, ele tá... Vai mostrar agora.
Isso que eu ia Pior falar. é que depois do compartilhamento, nas mensagens onde ele dava a opinião dele, ele ainda fala que o que estava acontecendo em Santa Catarina era uma loucura. A publicação que ele compartilhou e que o Ministério Público está tratando como Sim. crime, basicamente promovia um boicote focado nos petistas e tinha algumas passagens também falando para não viajar para o Nordeste, para não atender nordestino nos seus negócios. Essa é a parte da trend com a qual eu não concordo. Sim, a gente sabe que o Nordeste é cheio de problemas, a gente sabe que eles contribuem muito para a manutenção desses problemas, a gente sabe que eles recebem muito mais impostos do que eles contribuem para o resto do país, a gente sabe que eles estão sempre ajudando a eleger o PT. Então eu acho sim que você deveria ter o direito de fazer todas essas críticas ao Nordeste, porque, de forma majoritária, Tá proibido criticar? é uma região que tem prejudicado muito o Brasil. Mas, porém, todavia, entretanto, os bons não podem pagar pelos maus, né? E tem muito nordestino based. Pô, eu já fui chamado pra fazer palestra lá no Nordeste por um grupo muito based de Aracaju. Os caras estavam fazendo um evento libertário em Aracaju, pô. Esses não podem pagar pelo fato de terem nascido na região que o PT explora há anos. Agora, parte do boicote focada nos petistas, pra mim é belo, moral e eu não vou nem repreender isso. Você vê, né? Poucos Eu posso dizer, né? Sobre petista, pode dizer que concordo? meses atrás, a gente teve a esquerda inteira pregando a morte, desejando a morte de praticamente qualquer figura de direita. Mas não teve Ministério Público abrindo investigação, Sim, processando, multando, não teve nada disso. Agora, se você não quiser contratar uma pessoa que já deixou extremamente claro que deseja o seu extermínio, aí você tá cometendo um crime de ódio. Aí isso aí não pode, né, pô? E nem adianta argumentar que os caras são contra o trabalho, que os caras são contra o patrão, o burguês, o explorador, que a ideologia deles é baseada nessa luta de classes. E que, portanto, é obviamente um perigo, um risco você colocar uma pessoa com essa mentalidade pra trabalhar na sua empresa. Não, pô, você é obrigado a contratar petista, senão o MP vai atrás de você. Ou seja, sinceramente, mesmo sem ver o contexto de que essa era só uma trend que o Jonas estava compartilhando e que na opinião que ele dá em seguida, ele até ameniza claramente esse compartilhamento, eu acho que já seria suficientemente absurdo você punir, você condenar alguém por ter promovido esse boicote, por ter compartilhado isso na sua rede social, no seu WhatsApp. Esse é aquele famoso crime sem vítima, né? Que você pode até tentar argumentar, não, mas tem vítima, né? As vítimas são os petistas, ou os nordestinos. Não, porque a vítima não pode ser um coletivo disforme, algo completamente genérico. Até porque essa indenização vai pra quem? A gente vai ver depois pra quem vai. Mas, pô, se a vítima Vai pra mamada. são os nordestinos, então a indenização deveria ser distribuída entre todos os nordestinos, inclusive os que são de direita, e também entre todos os petistas. Entendeu? Então, por que é um crime sem vítima? Porque a vítima não pode ser um grupo disforme de pessoas. Você poderia dizer que alguém foi vitimado por isso se um indivíduo, nordestino, petista ou os dois, deixar de ser contratado por causa do boicote. E se ele conseguir provar que ele só não foi contratado por ser petista, por ser nordestino, por causa desse boicote. Aí beleza, mas esse indivíduo deveria processar quem estava promovendo o boicote. Porque neste caso, aí sim, ele seria a vítima. E mais uma vez, não custa lembrar, a gente passou uma década inteira com a esquerda promovendo todo tipo de exclusão social contra todas as pessoas de direita. E em especial as figuras públicas, mas não só as figuras públicas. E quantas vezes vocês viram o Ministério Quantas figuras que foram canceladas, perderam... Canceladas não, canceladas mesmo, perderam emprego e tudo? Público de algum lugar abrindo investigação contra os canceladores? Porque era absurdo, eles estavam promovendo boicote e discriminação contra conservadores, contra pessoas de direita em geral. Eu vou além, tá? E todos aqueles shows, eventos da comunidade negra que eram absolutamente fechados para brancos. E eles expulsavam, né? Não permitiam que nenhum branco entrasse. Brancos são excluídos do show de negros. Não sabia disso aqui, não. Nunca tinha visto isso. Ué... no local. Nesse caso, às vezes até alguns brancos sendo diretamente vitimados por essa exclusão. A gente viu alguns desses casos. Isso sim, inclusive, é crime segundo a nossa Constituição, porque lá diz, com todas as letras, que você não pode impedir o acesso Sei o que é um show de negros, inclusive. de alguém a um espaço em razão da sua cor, da sua etnia. Mas acontece alguma coisa com esses militantes? Não. Óbvio que não. Agora, com o empresário de Santa Catarina, de direita, e based ainda por cima, que, pô, patrocina canais nerdolas por aí, esse precisa ser perseguido pelo Ministério duro, Público. viu? Esse precisa ser condenado, precisa pagar indenização pra quem? Pra uma ONG. É uma ONG que vai uma receber essa ONG. indenização. Essa ONG fala em nome de todos os nordestinos pra ter o direito de receber uma indenização do Ministério Público por um ataque, entre muitas aspas, genérico a um grupo disforme de pessoas, a um coletivo que você... Tem algum sentido isso? E aí, além de tudo, olha só, a ONG beneficiada por isso tem que ser uma ONG ativista dos grupos que estão sendo discriminados. Ou seja, obviamente uma ONG de esquerda. O que tá acontecendo aqui é basicamente o Estado encontrando uma desculpa mais do que esfarrapada pra arrancar dinheiro de um empresário de direita e colocar em uma organização não governamental de extrema esquerda. Organização não governamental essa que provavelmente atua juntinho ao governo. Porque o que não faltam também são esses escândalos de corrupção envolvendo essas ONGs e, pô, além de tudo, os petistas estão no meio do processo, sabe? Vai ser uma ONG petista. Tudo que tem jeito de mamar grana. com os petistas, é óbvio. E a pena não é só a multa. Tem pena de prisão também contra o Jonas Bressan. O cara vai perder o réu primário dele por causa dessa bobagem. E Caralho, eu não sabia disso.
Ah, nossa, que grandes filhos da... Eu ainda nem mostrei as mensagens que ele colocou depois de compartilhar, né? Essa trend promovendo boicote. Ele disse o seguinte: aqui em Santa Catarina, isso tá Nossa, é inacreditável, velho. rolando ainda. O pessoal tá doidão. E aí um amigo dele respondeu: que louco. E ele perguntou: por aí as coisas já se acalmaram? E o amigo respondeu: ainda tem uns véi e umas véias nos quartéis. Falta de um bingo. O Jonas deu risada e respondeu: aqui tem um pessoal achando que vai ter forças armadas dando golpe e tal. Cara, esses próximos 4 anos vão ser um saco. Você vê que ele compartilha aquela trend com um amigo simplesmente pra mostrar qual era a situação de Santa Catarina no momento, e ele ainda fala que aquilo tava uma loucura. Então, se Mas não levaram um contexto de nada. Só printaram mesmo o texto e foda-se, xenofóbico, preso, 10 mil reais. já é um absurdo você condenar, inclusive criminalmente, um empresário por compartilhar uma trend no seu WhatsApp, fica ainda mais absurdo quando você vê que ele nem necessariamente estava concordando com aquilo. E que quando ele vai dar a opinião dele, de fato, ele até fala... Imagina, gente, você compartilhar alguma coisa em um, sei lá, um grupo que tem outras pessoas, alguém ser filha da puta o suficiente de printar, tirar de contexto e fudeu. É inacreditável. que aquilo é uma loucura. E é óbvio que o Jonas tentou usar isso na sua defesa. Não dá mais pra ter amizade com um esquerdistazinho nem ficar trocando mensagenzinha, tá? Aqui acabou. Mas toda a defesa dele foi completamente ignorada. Se você tem, já não tenha. Também a gente viu por quem ele foi julgado. Alguém aí tá surpreso? Não que eu ache Graças a Deus eu não tenho nenhum. que no Brasil existe Opa, ficou coisado. isso de pessoas que já estão condenadas antes mesmo do julgamento acontecer. Não, jamais veríamos algo assim acontecendo aqui no Brasil, né? Mas é uma situação bem desfavorável. Nosso grande professor Jonas Bressan. Eu tenho que falar aqui, né? Se em algum momento da sua vida você pensou em fazer um curso de inglês, essa definitivamente é a hora. Porque você tem um excelente professor pra poder te ajudar com isso e que tá sendo vítima de uma injustiça bizarra. Então, pô, se vocês se matricularem no Método BWay, o curso do Jonas Bressan, com certeza é um momento bem apropriado porque ele tá precisando levantar uns 10 mil aí. O link pra você se matricular no Método BWay com desconto, inclusive, tá ali embaixo na descrição do vídeo, também no comentário fixado, beleza? Tá na Realmente descrição. é o melhor momento pra você fazer isso. Sim. Mesmo se você não for fazer o curso agora, vale a pena você comprar esse curso agora e deixar pra fazer mais tarde, se for o caso. Porque como já ficou claro, Pô, eu nem sei agora, mas tava numa promoção de que você comprava o curso, você ainda ganhava um pra, sei lá, dava de presente pra alguém. ao longo de todo esse vídeo, Se ainda tiver, aproveita. a gente tá do lado perseguido. A gente tá do lado que já tem uma dificuldade bizarra em conseguir qualquer tipo de apoio e patrocínio. E quando consegue, olha o que acontece, cara. Ele é perseguido pelo Ministério Público, você tem as ONGs, você tem o aparato estatal sendo movido contra esse cara pra tentar destruir ele. É justo? É minimamente justo esse jogo que a gente tá jogando? É inacreditável, velho. De um lado, dinheiro jorrando de todo lado, do governo, de ONG, de instituições internacionais, de grandes empresários que estão em conluio com o governo também. Do outro lado, você consegue, com muito custo, encontrar alguém disposto a investir em você, porque também acredita nas suas ideias, porque tem a moral acima, né, dos negócios também, que entende que o caráter é mais importante que o dinheiro, em última instância, e aí esse cara precisa ser perseguido, precisa ser destruído, pra parar de financiar esses nerdolas, esses canais de extrema direita reacionária, ainda mais que estamos em ano de eleição, né? Vocês têm alguma dúvida de que eles vão fazer de tudo pra silenciar todos nós? É, meus amigos. É duro, viu? O jogo é sujo, o jogo é feio, é complicado, Apenas é difícil começou. pra caramba estar aqui na linha de frente. Jonas Bressan foi condenado a 2 anos de prisão por compartilhar uma trend no WhatsApp, cara. Não tem como achar que isso é normal, que a gente tá vivendo numa democracia. Não tem como não fazer a piada, né? É sabor democracia. Isso aqui é simplesmente censura, perseguição política, escancarada. O Jonas, infelizmente, é mais uma das vítimas da ditadura em que a gente tá vivendo. Ele é tecnicamente mais um preso político. Foi condenado à prisão, né? Não tá preso nesse momento, mas foi condenado à prisão por uma bobagem dessas. Isso é crime. E pior, isso é um crime pra mandar alguém pra cadeia. Pior ainda, isso é crime pra mandar alguém pra cadeia num país onde os corruptos estão fazendo a festa. Os corruptos estão no poder, no escândalo do Banco Master, assaltando velhinhos do INSS e passando o pano pra todo tipo de bandido da pior espécie que tira a vida das pessoas, que abusa das pessoas. Esses não pagam pelos seus crimes. Agora, empresário que tá financiando criadores de conteúdo de extrema direita, que são as verdadeiras ameaças à nossa democracia e que tá compartilhando trend de boicote a petista, esse é um criminoso que precisa E o Jonas já caiu no filtro dessa galera aí, né? ser duramente punido. Muita visibilidade, o pessoal sabe que ele é um patrocinador de todo mundo. Que país é esse? Não tem jeito, véi. Os ataques virão. Que país é esse? E fica o questionamento: como é que pode haver um promotor e um desembargador que possuem um trabalho específico de apreciar exclusivamente Já não um é de tipo agora. penal? Como que isso não agride o princípio do juiz natural? Você está basicamente, através desse sistema, garantindo que todo mundo que cometer esse tipo de crime, né, crime de ódio ou né, qualquer coisa tão subjetiva quanto isso, você está garantindo que essas pessoas serão julgadas por promotores e desembargadores, militantes, ativistas extremamente tendenciosos que já vão lá predispostos a condenar qualquer um que seja abertamente de direita, porque eles são de extrema esquerda, militantes lacradores, e que esteja sendo acusado de ter cometido um crime de ódio contra alguma minoria protegida pelo Estado e blá blá blá. Não faz o menor sentido isso sequer existir. Não faz. No mínimo, do mínimo, do mínimo, se é pro Jonas Bressan ser julgado
Por uma coisa tão estapafúrdia quanto essa, eu acredito que deveria ser a justiça comum com a possibilidade dele pegar qualquer tipo de juiz, promotor, desembargador de qualquer ideologia. E não garantidamente um militante lacrador de extrema esquerda. Porque senão fica parecendo que a sentença já tá dada antes mesmo do julgamento começar. Pra não falar do conluio com a imprensa, né? Porque parece que o Jonas não tinha sido nem intimado quando a notícia falando da condenação dele já tava rodando aí na imprensa. Caraca! Isso tá se tornando cada vez mais comum. Como é Ele nem sabia. que pode ser aceitável o cidadão saber da sua condição em um processo pela imprensa? E não tem chance nem de se defender. Gente, que isso? Acabou. E não pelos meios legais. São várias camadas de absurdo nesse país que, cara, não dá pra não se indignar. Bom, é isso. Não dá, não dá. Cadê o direito à defesa? Acabou, é a justiça do postil. Bizarro. Eu espero que você aí que tá assistindo, se possível, faça a sua parte pra apoiar o Jonas Bressan. É um momento bem difícil, bem complicado, claramente, né? Condenado a 2 anos de prisão e ainda multa de R$10 mil por uma ONG 2 anos. esquerdista. Então, se você puder seguir o Jonas nas redes sociais. Caraca, velho, condenado. Condenado, tá? Condenado. A 2 anos. Provavelmente pagar em casa, um absurdo completo. Ajuda porque você começa a acompanhar o trabalho dele. Se você puder, principalmente. Um absurdo completo. A pessoa não pode mais fazer nada, não pode viajar sem pedir autorização pro Estado. Não pode fazer nada. Fazer a sua inscrição aí no método Cara, inacreditável, velho. É absurdo. BWay, utilizando o link que tá ali na descrição do comentário fixado, obviamente vai ser uma ajuda crucial. O Jonas é um cara fora de série, eu tive o prazer de conhecer ele, inclusive, pessoalmente, fui no aniversário dele, conheci a casa dele, a família linda que ele tem. Então, do fundo do meu coração, não só por todo o apoio que ele já deu pra esse canal e pra Liga Nerdola como um todo, financeiramente também, né, dando todo esse auxílio, todo esse suporte com o patrocínio dele, o Jonas também é um ser humano incrível. Ele é um cara fantástico que não merece, definitivamente não merece, gente. Estar Não merece. O Jonas é tão gente boa. Putz, velho. passando por uma patifaria dessas, pra não usar uma palavra menos family friendly. Pra quem não fez método BWay, uma palavra amigável para toda a família. Enfim, meu conhecimento no juridiquês é limitado, não sei qual a possibilidade do Jonas conseguir reverter isso. Eu realmente espero que não tenha chance dele de fato acabar na cadeia, né? Pelo amor de Deus, seria muito absurdo. Não tem... Injusto é uma palavra leve pro que seria, né, isso que estariam fazendo contra ele. Porque a condenação por si só já é uma injustiça tremenda, mas... Vocês entenderam? Se eu continuar tão pior, velho. E tá por aí solto, livre, de boinha. falando, eu vou continuar me indignando, eu não vou terminar nunca, mas... Não, é isso. pior não. Faz coisa pior, porque ele não fez nada. O Jonas não fez nada. Meus queridos, deixa o feedback aí embaixo nos comentários, fala o que você acha desse absurdo bizarro que aconteceu com o Jonas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência. Passa o vídeo adiante, muito importante, né? Pra continuar ajudando também nesse fortalecimento, pra gente poder repercutir o outro lado da história, que é importante, que não seja jogado pra baixo do tapete, varrido pra baixo do tapete. Se depender da extrema imprensa, a gente sabe que é o que acontece, né? Mas a gente tem que mostrar aqui a versão completa dos fatos e mostrar o tamanho da injustiça que tá sendo cometida nesse país. Mais uma delas, né? É isso, no mais agradeço muito pela audiência, valeu por ter ficado comigo até o final do vídeo e até a próxima. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu. Mas pelo menos